É sexta-feira, minha gente, e com ela chega o NECast, o podcast mais arretado do Nordeste. Nas próximas horas você tem um encontro marcado aqui comigo pelo canal do YouTube. Então se inscreve no nosso canal, ative o sino para receber todas as notificações, curta, comente e compartilha que eu vou ler seu comentário. Ok? Está no ar mais um NECast. E hoje, antes de passar a falar sobre a nossa convidada especial, mais que especial, muito aguardada nesse programa, eu vou ler aqui, fazer uma breve apresentação dela, tá? Ela que é administradora, vamos lá, formada em administração, pós-graduada em marketing e mestrado em gestão empresarial. Ela também é Master Coach Trainer, tá? Com mais de 8 anos de experiência em comunicação assertiva e oratória. Possui vários cursos de liderança, inteligência emocional, marketing e vendas. Participou também do programa de liderança em Harvard. Com vocês, a brilhante mestre Marília Silva. Aê, muito obrigada! É o podcast mais arretado. Mais arretado. Coisa boa. Estou muito feliz em estar aqui. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada, de verdade. Eu amei tudo, desde o início. Assim, quando a gente chega, depois eu vou mostrar para vocês os bastidores no meu Instagram. A gente vai divulgar. Eu adoro que vocês vejam como é que é feita toda essa produção, né? Incrível, vocês estão de parabéns. Obrigada, Marília. A sua vinda, né, estava sendo muito aguardada aqui, né? A vinda de Marília para cá, para a gente, porque Marília, ela tem muito para passar, sobre comunicação assertiva, sobre liderança, de como você se expressar em público. Então, você que está aí do outro lado, aproveita ao máximo o que ela tem hoje aqui para passar para a gente, aqui conosco, né? Vai ser muito bom, muito especial, e eu tenho certeza que vai ser inspirador. Que, né? Coisa Marília. Vamos lá. Marília, o que é comunicação assertiva? É assim, porque vamos começar logo com a sua abertura, né? A sua chamada, né? Sobre comunicação assertiva. Fala para a gente o que é, e para as pessoas entenderem, né, sobre a comunicação, como é que pode ser assertiva. Então, vamos lá. A comunicação é muito ampla, e aí a gente foi estudando e desenvolvendo em 4 tipos de comunicação: assertiva, estratégica, oratória. A comunicação assertiva, ela parte de um princípio de que você tem que transmitir uma mensagem, e essa mensagem tem que ser compreendida pelo interlocutor. Então, eu preciso falar de um jeito que você me entenda. Só que a assertividade é trazer um resultado a partir dessa fala. Então, eu preciso ser intencional na minha comunicação para que eu obtenha um resultado com isso. E ela vem crescendo muito nos últimos anos, principalmente no pós-pandemia, que as empresas começaram a perceber que estava tendo muita falha na comunicação dentro da empresa. Retrabalho, pessoas pediam uma tarefa, não era feito como esperado, justamente porque estavam falhando na efetividade dessa comunicação. E aí ganhou muito destaque por conta disso. A falha no transmitir, até chegar, né? E o que é que faz se tornar ela ser assertiva? O que faz ser assertiva é você falar de forma honesta, respeitando o outro, respeitando aquilo que você sente, porque muitas pessoas não falam aquilo que sentem e acabam desenvolvendo uma comunicação passiva. Por outro lado, outras pessoas são muito agressivas no seu jeito de falar, pelo linguajar, pela postura. E aí a assertividade é o caminho do meio. É um caminho onde a gente escolhe falar de um jeito que eu respeite o interlocutor, que eu respeite aquilo que eu acredito, dizendo aquilo que eu penso e o que eu sinto e tendo um resultado com isso. Então, a assertividade é uma filosofia de vida, é uma escolha. Então, ser assertivo é ter a certeza que vai ser sempre afirmativo? Ser assertivo é saber que você vai ter um resultado com aquilo. Que nem sempre pode ser positivo ou negativo, porque você pode dar um feedback e ser assertivo no feedback. Mesmo assim, a outra pessoa não gostar tanto. Então, a assertividade ela é um caminho de todos os dias você dizer, não, quando eu vou falar de um jeito que as pessoas entendam, eu vou falar para ser bem interpretado, eu vou ter zelo com aquilo que eu vou dizer, eu vou perguntar se você entendeu, para que não haja retrabalho. Então, a assertividade ela é essa filosofia que norteia a comunicação como um todo. E quais são assim, os 4 Cs da comunicação assertiva? Eu gosto de falar dos
dos 4 Cs do posicionamento, porque quando você aprende a ser assertivo, você carrega uma posição. Quando você não quer fazer algo, você tem capacidade de dizer não, que é o oposto da comunicação passiva. Então, eu digo não, eu digo sim, eu digo aquilo que eu quero fazer, a assertividade parte daí. Aí eu gosto de falar dos 3 Cs do posicionamento, que é a coragem de não agradar, a coragem de ser imperfeito e a coragem para liderar. Essas 3 coragens regem a nossa comunicação. Achei interessante a primeira. Sim. Como é que é? A coragem de não agradar. A coragem de não agradar. Isso. Como assim? Vou explicar. Então, vou lá, gente. Eu vou embora aqui falando com a Glória, eu amo isso aqui. Então, vamos lá. Por que é a coragem de não agradar? O que acontece no mercado hoje, Glória? Dando um contexto para os nossos ouvintes, para quem está assistindo a gente. As pessoas, elas nasceram prontas para se comunicar. Mas o meio, a sociedade, os ambientes, eles foram travando muito as pessoas. E hoje todo mundo tem medo de cancelamento na rede social. Hoje todo mundo tem medo de se expor. Aí as pessoas foram criando muros na sua comunicação e foram entrando dentro de um modelo de comportamento onde eu não tenho coragem de ser quem eu sou, de ser autêntico, de dizer aquilo que eu estou sentindo. E aí eu fico me reduzindo para caber dentro de algo, dentro de um ambiente, dentro de relacionamentos. E vou me encaixando aquilo que a sociedade espera que eu faça, aquilo que a sociedade espera que eu me posicione. Então, a coragem para não agradar é saber que nem sempre você vai agradar através do seu posicionamento, daquilo que você fala. Mas que você precisa ser honesto primeiro com você e ser claro com quem você está falando. Dizer, olha, pode ser que você não goste disso que eu estou dizendo, mas é isso que eu acredito, é isso que eu penso. Então, a coragem de não agradar, ela vem dar um caminho, principalmente para os empreendedores, profissionais liberais, que ficam muito presos na opinião dos outros. E, assim, no ambiente de trabalho, a gente tem muito essa situação da comunicação agressiva, de que, eu tenho que falar agressivo para passar para o meu funcionário que ele só vai entender aquela forma, né? Eu queria também que você pudesse falar um pouco sobre isso, nessa diferença que tem a agressiva passiva, né? Isso. E a assertiva, né? Que é o objetivo, né? É o objetivo. A busca por isso, né? Isso. Sim. O desejo, né, de ser assertivo, de acertar, é isso. Então, explicando um pouquinho o que a Glória falou, a gente precisa desconstruir um pouco algumas coisas, porque a liderança da década passada era uma liderança assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Eu sempre falo isso. E era autoritária, então eu precisava falar grosso, falar firme, para ser respeitado, para ser obedecido. Hoje, a gente tem um paralelo, que é a comunicação não violenta, que é a CNV, que é uma comunicação que preza que a gente não deve usar nenhum tipo de artifício para convencer as pessoas a fazerem algo. Manipular, para persuadir de maneira excessiva. E aí a CNV vai proteger essa agressividade. Ela vai dizer, olha, você não precisa ser agressivo para que a pessoa faça aquilo que ela tem que fazer. Você precisa fazer um caminho inverso. Ser empático. Ser claro, engajar a pessoa, falar do propósito daquela atividade, daquela tarefa. E aí a gente está desconstruindo essa agressividade no ambiente de trabalho. Inclusive, várias pesquisas comprovam que a saúde mental hoje, ela é fundamental, né? Ficou muito em evidência nos últimos anos, e as empresas elas estão cuidando de ter um ambiente mais saudável. E isso passa pela comunicação. Porque todas as vezes que você discute, que você se desgasta, sempre é por conta de um diálogo. Ou por um e-mail, ou por um WhatsApp. Mas sempre é a comunicação que está desgastando ali. Ou a falha nela, né? Houve uma falha ali, talvez não expressar direito o que gostaria que tivesse sido feito. Sim. E aí o funcionário, né, infelizmente, né, tem a questão, aí tem a carga emocional. Isso. E pesa. E é isso que você estava falando aí agora há pouco, né? Exatamente. Isso, como é que a gente lida com essa situação? Exatamente. E aí desconstruindo isso. Porque como eu precisava me impor, né, na década passada, eu tinha que me impor para eu ter respeito, hoje a gente está construindo um caminho que parece que quando você não se impõe, você é fraco. Parece que quando você não é firme, você está sendo passivo, ou está deixando as pessoas comandarem, mas não é nada disso. Se você usar de assertividade na sua fala, com muita clareza, com muita objetividade, as pessoas vão fazer o que precisa ser feito e você não vai precisar se exceder. Na maioria dos casos. Maria, você sabia que tem gente que ainda acha que, se não falar dessa forma, se não for firme e assim, bem assim, incisivo, a pessoa do outro lado, seu funcionário, a pessoa não vai entender, o teu próximo não vai entender. Isso assim, tem gente que acha que só daquela forma é que vai fazer com que a pessoa entenda. Sim. Porque é como se fosse bruto, né? Uma maneira bruta de colocar aquilo. Isso. Né? Ainda mais o nosso Nordeste, né?
que eu brinco muito. Eu disse, olha, você não precisa ser seu Lunga, o primo do seu Lunga, né? O famoso personagem nordestino, que era conhecido por ser grosso, né? Direto na lata e falava aquilo. Então, eu brinco muito. Você não precisa ser o primo do seu Lunga para ser tão grosseiro com as pessoas. Isso a gente vai precisar desconstruir, porque ainda se acredita nisso. Aí, para ser obedecido, para a pessoa fazer, eu tenho que ser muito firme com ela. A gente tem que desconstruir, porém, todo o cuidado é muito importante a gente frisar. O problema de qualquer coisa é o excesso. Às vezes eu preciso ser firme com meu filho lá em casa. Eu preciso, como a gente chama aqui no bom nordestinês, botar moral em casa, né? Quem está assistindo, eu preciso ser firme, senão se eu for muito manso, o menino não vai ter limite. Então, às vezes, você vai precisar ser firme. O problema é ser excessivamente firme. Sempre firme, sempre excessivo. Todo o cuidado é com o excesso. Tanto o excesso de firmeza, como o excesso de passividade também. Aguentar tudo, ficar calado para não criar nenhuma indisposição. Então, tudo o excesso é que a gente tem que ficar sempre de olho. Ô, Marília, e nos teus treinamentos, se você é Master Coach Trainer, né? Isso. Nas tuas lideranças, tuas aulas de liderança, como é que você aplica, transmite, assim, de forma prática, que você falou na nossa conversa, que seria de forma prática, como é que a gente pode já aplicar essa comunicação assertiva, ser mais prático, coeso, no que quer colocar, no que quer pedir para o próximo, para o teu funcionário ali? Excelente. E eu vou explanar um pouquinho mais. Super importante a sua pergunta. Então, o que é um Master Coach Trainer? Alguém especialista em treinamentos. Certo. Como é que eu fui parar ali? Porque eu sou apaixonada por educação. Então, a educação é o que me move. E aí, eu era professora de faculdade e fui estudar para trabalhar com educação corporativa, que é esses treinamentos em empresas. E eu acabei me especializando em 4 skills, que é liderança, oratória, inteligência emocional e vendas, porque eu sou vendedora. Eu vendo desde os meus 15 anos que eu vendo produto, serviço. Hoje eu vendo meus próprios treinamentos, então eu sou vendedora. Eu acabei me especializando nessas skills. Quando a gente vai falar com líderes, a gente tem uma oportunidade incrível, porque aquele líder ele vai ter que contagiar outras pessoas. Então, quando a gente pensa em comunicação assertiva para a liderança, é porque é preciso comunicar para liderar. O líder, ele engaja as pessoas a partir daquilo que ele fala. Então, ele tem que ter muito cuidado com isso. E eu gosto muito que a gente entenda o seguinte: para eu ser um bom líder que me comunica bem e tem um resultado com isso, eu preciso entender de pessoas. Eu preciso entender. 100% dos funcionários são pessoas. 100% dos clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Não. Então, hoje eu quero desafiar todo mundo que está assistindo aqui a gente. Nós estamos num novo momento, numa nova era, posso dizer assim, que todos nós precisamos ser especialistas em pessoas. E quando eu entendo de pessoas, eu consigo entender de comunicação. Porque aí existem praticamente 4 tipos de pessoas, que a gente chama de perfis comportamentais, né, do método DISC, que é o perfil influente, o dominante, o estável e o conforme. Cada pessoa dessa, ela tem um modelo de comunicação. Quando eu sou um líder que eu conheço o meu liderado, eu entendo o que vai funcionar melhor para a Glória, o que vai funcionar melhor para a Carla, melhor para a Marília. E eu falo de um jeito que vai fazer sentido para você, na sua linguagem. Então, exige um esforço maior de nós comunicadores, dos líderes, mas é muito eficaz. Porque se eu tenho um colaborador na minha equipe que é um perfil, por exemplo, um dominante, que são pessoas mais práticas, mais objetivas, eu preciso falar com elas desse jeito, porque senão elas dispersam, elas perdem o interesse. Então, vamos supor que a gente vai conduzir uma reunião, e você é mais objetiva, e eu sou mais influente, eu sou a pessoa que gosta mais de falar. Tá claro, né? Dá para ver. Se eu for falar com você que é mais objetivo, quando eu conduzir a reunião, eu preciso levar o relatório já pronto. Eu preciso levar os números prontos, porque provavelmente você vai me perguntar. Se eu não faço isso, se eu não me preparo para me comunicar com alguém objetivo, você vai me perguntar, eu não vou saber responder, eu vou ficar titubeando, em dúvida. Aí você vai ficar logo impaciente, porque é do seu perfil. Entende? Então, hoje, o grande diferencial de um líder é saber se comunicar com cada pessoa de um jeito que elas vão entendendo os perfis comportamentais. E durante esses seus treinamentos, qual é o mais fácil de lidar? Tem o agressivo passivo, né? Isso, qual é o mais fácil de chegar a uma melhoria? Não tem, Glória, não tem. Porque se a pessoa quer melhorar, ela vai melhorar. Se ela decidir, tudo é uma tomada de decisão. As pessoas, elas não evoluem porque elas não querem evoluir. Assim, elas não decidiram evoluir. Elas, às vezes, desejam,
mas não estão dispostas a fazer o que precisa ser feito. Então, eu defendo que qualquer pessoa que queira se especializar, que queira se aprimorar, eu gosto muito de falar em progredir, né? Qualquer pessoa que queira progredir, se ela se submeter a um ambiente de aprendizado, a leitura de livros, a ouvir um podcast como esse, a participar dos treinamentos, ela vai evoluir. É só colocar em prática. E a linguagem corporal, né? Que ela diz tudo, entrega tudo. Entrega tudo. Né? Um líder, né, quando ele está ali se posicionando para falar com a sua equipe, a linguagem corporal já diz tudo ali. O olhar, o gesto da boca, a expressividade da mão. Sim. Né? E se você encontra muitas situações assim, que a linguagem a corporal fala até demais. Fala. E eu vejo que você observa meus movimentos, assim, porque eu gesticulo muito. Percebi. Porque essa é a linguagem não verbal. Como eu estou sentadinha, assim, eu sou acostumada a falar muito em pé, o corpo, ele dá um suporte para aquilo que você vai falar. E aí o estudo do Albert Berhaber, da Califórnia, é um estudo antigo, mas que a gente utiliza isso até hoje, inclusive foi abordado lá em Harvard, é que 55% da nossa comunicação é não verbal. É não verbal. Então, eu acabo, dentro desse espaço que eu estou usando aqui para me comunicar, eu acabo usando as minhas mãos porque elas reforçam aquilo que eu vou dizer. Elas me ajudam a levar a mensagem. Só não pode ser excessiva. Aí é ruim. É um limite, né? Você está usando aquele limite ali para colocar, né? Para colocar. E eu recebo feedback disso, assim. Às vezes as pessoas dizem, eu vi que você gesticulou, eu vi que você usou o espaço que você tinha, porque isso reforça. Então, você consegue dizer muitas coisas sem falar nenhuma palavra. Só usando a linguagem não verbal. Marília, conta um pouco mais dessa tua experiência, que você passou um tempo fora, né? Isso você está recente, assim... foi o final do ano passado, é recente. É recente, né? Isso. Ainda. Conta pra gente como é que foi a tua experiência, assim, né? Esses anos que você passou fora, você se especializou fora também, não foi isso? Conta pra gente. Ainda não, vou chegar, já está profetizando. Vou me especializar fora. Não é uma especialização porque foi um curso curto. Certo. Foi um curso curto, foi um curso lá dentro da Universidade de Harvard para um grupo de brasileiros. Então, tinham 12 empresários brasileiros. Eu fui com meu esposo, fui com a minha família e foi uma experiência assim extraordinária. Para mim, que sou da educação, estar na universidade mais influente do mundo foi algo assim, um sonho de menina, um sonho enorme. E lá eu tive a oportunidade de conhecer professores extraordinários e pessoas incríveis e estudar com o que tem de mais moderno hoje em termos de liderança e inovação. Então foi algo assim, um divisor de águas na minha vida. Expande a mente, você volta assim, acreditando que nada é impossível, viu, gente? Se eu for contar para vocês como é que eu cheguei em Harvard, olha, nordestina. Minha da família onde mesmo? Mostra de Fortaleza, ó. Mostra aqui na Pontinha, na Terra do Sol, aqui no Ceará. É uma cearense, gente. Sou uma cearense, metade pernambucano, metade cearense. Eita. Olha, você só entende o poder das suas raízes quando você sai da sua cidade. Eu não entendi o quanto que eu amava Fortaleza até eu ter saído de Fortaleza. Porque eu saí de Fortaleza, eu tinha 25 anos. Hoje eu estou há 13 anos já em Pernambuco. Olha, ela está contando a idade, gente. Tô pegando a minha idade, foi recente, fiz 38. Estou com 38, a carinha de 20. Não, igual, vai. Então eu sou essa cearense que eu amo falar que eu sou de lá. Não posso encontrar com ninguém que foi para Fortaleza que eu digo, você gostou da minha cidade? Você só entende isso quando você sai. Quando você sai, é impressionante, né? Então eu levei, né, essa bandeira da nordestina, da cearense, daquela aluna da escola pública, né? Eu também estudei faculdade pública, levei tudo isso comigo para Harvard, assim, e voltei, né, contagiando outras pessoas para ir. Outras pessoas estão querendo ir porque a gente foi, estão querendo realizar esse sonho também. Agora vai para o programa, porque essa minha professora que organizou, ela organiza para adultos, né, para empresários e para adolescentes, para fazer 15 dias lá. Eu fiquei uma semana em Boston. Nos Estados Unidos eu fiquei 22 dias, mas em Boston, em Harvard, eu fiquei uma semana no curso. Certo. E os jovens passam 15 dias. É uma imersão de intercâmbio mesmo. E a minha professora vai levar outra nordestina, de Paulo Afonso, filha da minha cliente, embarca agora na turma de julho. Olha. Que são pessoas que passam a sonhar, porque vem você sonhando e realizando. E aquilo ali inspira, claro, com certeza, né? É uma inspiração. Só em sair e ter essa experiência fora, né, para agregar naquele teu conhecimento, além das coisas que você vai vivenciar, só agrega, só soma, agrega, né? Isso. É verdade. Quais são as vantagens, então, de ter essa comunicação assertiva? Olha, essa comunicação foi o que me levou até um lugar como esse. Me tirou, né, de um absoluto normal e me deixou aqui no NECAST. Do conforto, assim, né? Porque, assim, a comunicação assertiva, ela é uma ferramenta. É uma ferramenta. E hoje, todo mundo é contratado pelo currículo, pelo aquilo que você sabe fazer, e é desligado pelo comportamento.
Como a comunicação ela é um reflexo de um comportamento interno, eu falo daquilo que eu tenho dentro de mim. Se meu coração está cheio de paz, de amor, de perdão, se eu estou organizada emocionalmente, a minha fala vai refletir isso. Então, quando você escolhe ser assertivo, você escolhe ter um comportamento realmente de alguém que agrega, de alguém que pensa no próximo, de alguém que aplica empatia. Então, imagina essa ferramenta sendo utilizada de maneira intencional. Vai abrir muitas portas para você. Então, a porta de Harvard foi aberta pela minha comunicação, essa porta no Unecast e todas as outras, porque as pessoas me conhecem, sabem, só depois que elas veem o que eu sou capaz de fazer. Depois que elas veem meu currículo. Primeiro elas me conhecem minha postura, minha fala. Então, abre muitas portas. Eu quero falar assim, diretamente com você que está vendo a gente. Se tem uma habilidade que você pode escolher, ser intencional para desenvolver, desenvolva a sua comunicação. Não é porque eu trabalho com isso, não. É porque os estudos, eles estão aí falando que os empregadores, eles preferem pessoas que sabem se comunicar. Sabe uma coisa que acontece muito, Glória, muito comum? Profissionais liberais, da área do direito, da área de odontologia, da área de estética, eles são bons tecnicamente, mas se eles não conseguem se comunicar, as pessoas não veem todo o potencial deles. Porque não está claro ali o quanto que aquele médico é bom, competente, só sabe se for na consulta. Mas hoje, como o Instagram, como as redes sociais, é uma ferramenta de busca. Hoje, quando alguém te conhece, qual é o teu Instagram? O Instagram é uma vitrine. Então, se você não está ali com pelo menos um vídeo, um stories, um card organizado, as pessoas não vão conseguir entender o teu valor como profissional. Você acredita nisso? Acredito. E com esse impulsionamento das redes, o profissional que você falou, esses que você citou, ele tem que se sentir forçado a pegar o aparelho, o celular, fazer uma gravação boa, porque ele está ofertando o seu trabalho. Sim, se ele quiser crescer e quiser ter muito paciente ou cliente, ele deve usar essa ferramenta. Então, aquilo ali que ele seja introvertido, ele vai ter que passar a ser a melhor... Um comunicador. Porque assim, lembra que eu falei Lembra que eu falei dos 4 perfis comportamentais? Sim. O introvertido é alguém que está ali entre o conforme e o estável. Ele pode ser um bom comunicador. É claro que vai ter perfil que vai fazer isso com mais facilidade, como o dominante ou o influente. Mas se você se vê como alguém introvertido, você pode desenvolver uma boa comunicação adequada à sua personalidade. Quando eu trabalho com a mentoria para líderes e empreendedores, eu fazia muito isso. Inclusive, pessoas da política, eu já treinei muito para falar bem em público, usar bem o palanque. Eu faço muito isso, eu digo, olha, a gente não vai construir um personagem. Vai ser você, com a sua personalidade, usando as técnicas de oratória para levar a sua mensagem para mais pessoas. Então, a gente consegue treinar e desenvolver. E você vai continuar sendo introvertido. Uma prova disso é Steve Jobs. Eu adoro falar dele, porque ele é o grande idealizador da Apple. E ele era uma pessoa totalmente introvertida, uma pessoa mais sisuda, mais dura. Todos os filmes dele retratam ele dessa forma. E ele conseguia fazer apresentações incríveis quando ele ia apresentar os produtos da Apple. Porque ele passava 3 meses preparando. Da forma dele. Então, você quer dizer para mim que, um exemplo, eu seja introvertida, você vai ter a habilidade de trabalhar comigo para desenvolver as ferramentas para mim, para poder ofertar, saber me comunicar com o público. Exatamente, do jeito que você é. Ou uma mais espontânea. Então, vai utilizar o que eu dou para você. O que você tem de melhor. O que eu tenho de melhor. Exatamente. Consegue, Marília? Consegue. Eu tenho vários cases, várias alunas, consegue demais. Pessoas que não gravavam um vídeo e gravam. Eu tenho uma pessoa que eu ajudei no início, que eu participava de todas as lives dela. Quando ela ia fazer live, eu tinha que ir para os bastidores para apoiá-la. Hoje ela grava todas as lives sem mim, não precisa mais de mim para nada. Tá voando, palanque, microfone. Tem muitos casos, é totalmente possível. Às vezes só basta um estímulo positivo também, não é isso? Tem uma outra pernambucana bem arretada, Camila Coutinho, nossa grande influência. Ela contratou um coach de oratória. Quando ela foi lançar o livro dela, que ela sabia que ela ia ter que se apresentar e falar com as pessoas, olha que ela já era uma influencer, já tinha uma rede social forte, mas ela ia para um próximo nível na sua carreira. Então, ela conta que ela conheceu no avião, pegou o contato, entrou em contato com um coach de oratória, contratou esse profissional e ele treinou ela. E, a partir dali, ela fez TED Talks, todas as rodadas de lançamento do livro, e agora está uma grande palestrante. E era alguém que sabia se comunicar. Ô, Marília, um julgamento assim precipitado, ele pode arruinar uma relação? Total.
Total. Né? Tem estudos que dizem que as pessoas levam 3 segundos para formar uma opinião a seu respeito. Olhando assim, te vendo, 3 segundos. É muito rápido. Muito rápido. Aí, a partir dali, se não foi uma opinião muito boa, a pessoa já começa a ficar reticente, ela já começa a dar uma travada. Já cria um bloqueio ali, né? Mas aí olhou, já deu um matchzinho, já viu que é legal, aí a pessoa fica mais tranquila para continuar conversando. Assim, né? Ver que ali é um equilíbrio, né? Entre ela, né? A pessoa consegue ali se comunicar legal, né? Sim. E é muito interessante, porque é totalmente inconsciente. É totalmente inconsciente. Olha, tem umas perguntas aqui para você. Vamos lá. Por que incentivar a comunicação assertiva no ambiente de trabalho? Olha, teria uma lista de razões, né? Mas aí alguns. Vamos lá. A primeira é que 60% dos problemas administrativos são causados por falha na comunicação. Então, eu não prestei atenção naquilo que você me falou na reunião, não passei aquilo para frente corretamente, deu algum problema, gerou retrabalho. Então, o primeiro objetivo para você investir na comunicação com o seu time, com a sua empresa, com a sua equipe, é para evitar problemas. Para evitar problemas, 60% é muita coisa. De 100, 60% é muita coisa. Então, uma boa comunicação, ela ajuda na produtividade, porque evita o retrabalho. E retrabalho é perda de tempo e de dinheiro. A boa comunicação ajuda para que as pessoas criem relações saudáveis no ambiente de trabalho e mantenham um ambiente harmonioso, que a gente chama muito de cultura organizacional. A cultura, ela é viva dentro de uma empresa e ela é permeada por todo o caminho da comunicação, verbal, não verbal. Já teve casos de a pessoa ter uma comunicação tão agressiva do funcionário sentir medo. Sentia medo. Porque nós já vimos fulano, já dava medo. Então, uma boa comunicação vai evitar esse tipo de problema e também vai potencializar os resultados. Porque, como a gente usa a comunicação para engajar, profissionais engajados e felizes trabalham melhor. Isso tudo é pesquisa científica, viu? Tem coisa que eu não vou dizer, pesquisa para não ficar muito técnico. Mas, gente, muita coisa que eu falo, pode ir atrás, que é a pesquisa científica. Essa pesquisa é sobre a felicidade no ambiente de trabalho. As empresas estão investindo muito nisso, porque pessoas felizes trabalham melhor. Então, uma boa comunicação ajuda nisso também. Ô, Marília, e o excesso assim, de tecnologia, ela atrapalha Atrapalha. Atrapalha, né? Atrapalha. A gente tem casos, por exemplo, o WhatsApp, que as pessoas estão cortando as palavras. Tem horas que não dá para entender. Porque é muita gíria, eles estão pegando o bom português e estão reduzindo o português a quase nada. O não é um N, o porquê é um P e um Q. Então, às vezes, se você usa muito isso, você pode causar uma falha na interpretação da mensagem. E aí eu tenho que ligar para você, para te perguntar o que você está querendo dizer com isso aqui. Já aconteceu. De eu pedir um orçamento para uma pessoa e a pessoa botar um legal assim, ó. Já pensou assim? Só isso. Aí você não sabe se foi... Se fez, se não fez. Aí eu contratei com outra pessoa, porque eu não sabia se ela ia fazer. Legal é o quê? Legal é legal. Ela não disse, ok, Marília, eu vou fazer, te entrego tal dia, o valor é tanto, nada. Aí eu contratei com outra pessoa. Quando chegou perto da data, ela, Marília, eu tô fazendo, eu tô encomendando que tu me pedisse. Eu disse, o quê? Como assim? E você não viu que eu botei um legal? Eu digo, amiga, legal não resolve uma questão como um orçamento. Precisa de mais elementos na comunicação. Então, a gente tem que ter muito discernimento para saber o momento de usar essas linguagens. E no WhatsApp, tem muito cuidado. Hoje, ele é prova judicial, no processo trabalhista, você pode botar o WhatsApp como prova. Então, tem que ter muito cuidado para se comunicar ali, para evitar. E, pode falar, fala. E sua opinião sobre a inteligência artificial? Essa ferramenta aí, ela pode arruinar a comunicação? Assim, veja, o que acontece, né? A inteligência artificial, ela é programada por humanos. Então, a ideia é que ele desenvolva um raciocínio e ele é alimentado por dados. Como é que funcionava antes? Antes era assim, eu pesquisava na internet aquilo que eu queria saber e a internet me trazia vários sites, vários blogs com aquela informação. Hoje, usando o ChatGPT, por exemplo, está tudo lá dentro. Você não sabe de onde veio, você não sabe qual é a fonte, está tudo lá. Então, nós vamos precisar desenvolver uma bagagem, que a gente chama um background, para poder fazer uma análise crítica daquela informação que a inteligência artificial está trazendo. Então, você não pode confiar 100% naquilo que está ali. Você tem que conferir, tem que confirmar. É isso mesmo? Não é? Agora, é uma super ferramenta. Ajuda muito na produtividade. Ajuda muito nas empresas de várias formas. Agora, precisa saber usar. E também vai permitir que nós, humanos, continue fazendo o trabalho
que é pra gente, que é cuidar de pessoas, é cuidar de resultado, porque a máquina, o sistema, ele já vai fazer a parte burocrática. Você não acha também que o uso dela, assim, porque quando a pessoa está ali se expressando, Sim. se expressando digital, escrevendo, ela está levando também uma emoção na escrita. Com certeza. Entendeu? Então, assim, aquilo ali vai dar mais assertividade para a pessoa que vai estar recebendo a mensagem de uma forma melhor, porque, assim, é uma ferramenta, ali está sendo gerado, né? Sim. Né? Ela vai jogar aquilo ali para você bruto. Cabe você filtrar realmente ali, Isso. né? Se procede ou não. Sim. Espera-se que faça isso, né? Espera-se que faça isso, a gente né? espera que a pessoa que pediu uma informação para a inteligência artificial saiba fazer essa análise, esse filtro, para poder passar para frente de maneira correta. Senão, não vai ser assertivo. Não vai ter resultado. Uma coisa que eu sinto muito é que eu já comecei a identificar textos que são escritos com linguagem artificial. Dá para você consegue perceber. E na faculdade, eu sou professora de faculdade, a gente já está tendo muito problema com isso. Os meus alunos que são adolescentes, eu ministro uma turma de oratória para adolescentes, eles já querem usar a inteligência artificial. E eu digo, olha, você tem que ter cuidado com isso, porque você perde a sua autenticidade, o seu jeito de escrever, o seu jeito de pensar. Você vai pensar como um robô pensa, a gente não pode cair nesse engano. Tem que usar com sabedoria. E aquilo ali ele vai trazendo para dentro, né? Ele vai, aquilo ali, a pessoa vai consumindo aquilo, ela vai só saber se expressar daquela forma, assim, daquele jeito ali, né? Sim. É frio calculista, praticamente, né? Você usa a ferramenta? Uso. No início eu rejeitei muito, eu até conto isso nos meus treinamentos. Quando eu descobri o ChatGPT, eu botei lá um treinamento que eu tenho, que é liderança e equipes com propósito. Foi algo que eu desenvolvi durante anos. Uma metodologia validada e uma coisa que tem muito no meu coração naquele treinamento. Aí eu peguei e botei no ChatGPT só para ver o que ele ia trazer. Glória, eu fiquei impressionada. Veio os tópicos, assim, muito parecidos com o que eu faço. E eu fiquei indignada. A minha primeira reação foi indignação. Como assim? Que eu levei anos fazendo isso e esse WhatsApp, esse chat GPT trouxe pronto. Eu fiquei indignada. Aí depois eu respirei fundo e comecei a pensar o seguinte. Se eu pegar o meu material e entregar para você, você vai dar a aula. Mas não é do jeito que eu faço. Então, de novo, o que vai valer é quem você é como ser humano. Você vai se destacar por quem você é. Então, você pode entregar a inteligência artificial, pode passar a sua palestra para outra pessoa, ninguém vai fazer como você faz. Então, nunca ficou tão em evidência que nós devemos nos esforçar em ser alguém autêntico, alguém relevante, porque a tecnologia está aí para fazer muitas coisas. Então, eu passei de me indignar e passei a utilizar. Hoje eu digo assim, ChatGPT, me dá aí uma ideia para tal coisa. Aí ele me dá, eu analiso, olho. Então, eu uso. Claro, você pode utilizar, gente. Está dizendo para não usar, né? Você pode utilizar. Agora, saiba transmitir. Sabe Coloque usar. o seu ser ali na sua transmissão. Que aí a metodologia vai ser sua. Você pode, como você falou, né? Também sou professora, Mari. Então, assim, você pode, de biologia, você pode dar ali o PowerPoint da tua apresentação, da tua defesa, mas quem vai saber expressar melhor vai ser a pessoa que vai ter que estudou para aquilo ali, para chegar naqueles resultados. Então, tem o seu ali, a sua forma de passar. É o nosso jeito de ser, é o nosso jeito único. A gente que é nordestina, a gente carrega muito isso na nossa identidade. A gente tem um jeito de receber, a gente tem um jeito de acolher, um jeito de falar. Nunca podemos perder isso, nunca podemos perder. Eu vivi uma experiência o ano passado, eu conduzi um treinamento com meu time, liderança transformadora. Com meus parceiros André, Adélio, conduzi. E algumas das minhas alunas estavam ali como alunas, eram de um grande cliente, André. No final de semana seguinte, elas foram para um treinamento que eu estava como aluna. Então, veja, eu saí de professora para estudar com as minhas alunas num treinamento, que era um treinamento sobre uma metodologia Disney, de encantar o cliente. Na hora do coffee break, elas me procuraram e falaram assim, professora, eu gostei mais do seu treinamento, muito mais. Aí eu fiquei interessada em saber, né? Por quê? Nossa, essa pessoa estudou, né, fora do Brasil, eu nem tinha ido para Harvard ainda, ele é mestre nisso, é o jeito Disney. Ela, esse treinamento parece requintado. O que ela estava querendo dizer? Que quem deixou o nosso especial foi a gente, o jeito que a gente fez. A forma como ela se sentiu acolhida, a forma como ela se sentiu recebida. E naquele treinamento que tinha tudo que o meu teve, num hotel como o nosso, com brindezinhos como o nosso, com tudo organizado para a aluna, não passou o calor.
Porque o professor veio de fora, ele tinha uma outra cultura, e não fez o acolhimento, não chegou junto. As pessoas gostam disso. Ô Marília, você se sente uma profissional completa? Porque você tem conhecimento, passa treinamento e ainda vende. Ainda vende Acho que sim, se você olhar por essa ótica, sim. Eu se sente completa? Eu me sinto. Uma profissional? Eu me sinto muito realizada. Porque eu vivo realmente o propósito, eu encontrei minha vocação e transformei essa vocação num negócio e vivo daquilo que eu amo fazer. Então, assim, para mim, vir para cá, estar com os meus alunos é muito prazeroso. Eu brinco sempre que eu não vou trabalhar, eu vou me divertir, Só que isso com muito profissionalismo. Então, eu me sinto muito realizada. Acho que sim, completo, porque eu defendo meus projetos, né, vendo para os clientes. Acho que a palavra é realizada mesmo. Assim. Dentro do pessoal que te procura, né? Sim. Os segmentos. Quais são os segmentos que mais lhe procuram para fazer treinamentos? Indústrias, faculdades? A gente tem de tudo um pouco. De tudo um pouco, né? Eu atendo alguns segmentos, a gente atende comércio, a gente atende indústria, loja, vários. Eu estou puxando aqui na minha memória, né? Construtoras, indústria. Eu faço muito trabalho para o comércio mesmo, de Recife, Pernambuco, o interior de Pernambuco eu atendo também. É bem diversificado, mas a maioria são líderes e equipes de vendas, equipes de atendimento ao cliente. Eu já fiz hospital, eu realmente já fiz vários segmentos. Certo, era isso que eu ia perguntar também, se hospital você... Né? Área da saúde. Área da saúde, muito treinamento para área da saúde. Né? E qual é o melhor desses aí que você citou? Tem um melhor? Melhor? Tem um melhor? Ai, assim, você... Nossa, quando procura... Eu sou muito suspeita, para falar. Mas assim, o de oratória ou de comunicação assertiva é o mais famoso, né? A maioria das empresas me contrata para falar sobre isso, porque eu realmente me especializei nessa área e tenho anos falando sobre isso. Quando ainda não era em evidência, eu já estava posicionada com oratório e comunicação assertiva. Isso é o que eu sou mais conhecida. E o que tem muito no meu coração é de liderança, porque o de líderes eu consigo trabalhar os 4 pilares que eu sou especialista, que é a inteligência emocional, a parte de cuidar de pessoas e a oratória. Então, o de líderes é uma coisa que eu faço assim, com muito carinho. Todos eu faço, mas o de oratória é o mais famoso. Ô Marília, quando na infância você sempre foi assim muito comunicadora? Era uma coisa louca a infância da pessoa. Era. Você. Eu fui uma criança muito comunicativa. O microfone sempre vinha parar na minha mão na escola. No ABC, na 4ª série, oradora da turma. Sempre foi assim. Inclusive, sofri muito por isso. Foi, né? Foi. Foi, porque eu tinha bullying naquela época também, né, gente? Aí tinha bullying como tem hoje. Sim. Então, era tagarela, meus apelidos. A tagarela, a falar demais. Eita, lá vem a Marília. Então, eu tive muitos problemas por conta do excesso. E foi na faculdade que você quis tomar essa linha mais de comunicação, né? É isso? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Eu trilhei um caminho ainda. Foi. Conta pra gente como foi. Então, eu cresci essa criança muito comunicativa. Eu usava a comunicação para chamar a atenção, para ter as pessoas ali comigo. E fui para a vida adulta, para a minha carreira. Eu fiz faculdade muito cedo. A primeira eu tinha 17 anos quando eu entrei. Então, ainda estava muito amadurecendo. E no mercado de trabalho, eu já estava ali desde 16 anos. Eu comecei como promotora de vendas. Aí fui galgando, né? Então, eu só despertei para a comunicação quando eu casei, vim para Recife. E comecei a me preparar para ser professora. E quando eu fiz o primeiro curso de coaching, o professor falou para mim, ele me deu um feedback. Ele disse, Marília, você precisa praticar a escuta ativa. Aí eu fiquei muito curiosa, porque nunca ninguém tinha me falado aquilo. As pessoas só me criticavam, só diziam, você tá garela, você é isso. Então, quando ele me dá esse feedback, ele abre a minha mente para dizer, opa, alguém não está me criticando, alguém está me dando um caminho para eu melhorar. Porque lembra que eu disse que o excesso é o problema? O meu problema era o excesso. Então, eu não fui aprender a falar, eu fui aprender a ouvir. Porque a escuta é o princípio da comunicação. Quem se comunica bem não é quem fala mais, é quem escuta melhor. E aí você foi aprendendo a lidar primeiro com o escutar. Comigo mesma. Contigo mesma, foi, né? Com o processo de escuta. E frear mais nas falas, nas abordagens, né? Na tua comunicação para poder ouvir melhor, né? Eu trilhei um caminho de aprender a fazer perguntas. Que é o coaching, né? Que é a metodologia que eu sou apaixonada, que eu sou coach desde 2018. Foi nesse primeiro curso de coaching. Por que é o coaching? É um processo de autoconhecimento. Então, eu não me conhecia. Eu sabia que o excesso de comunicação estava me causando alguns problemas, principalmente com meus chefes. Às vezes, eles me perguntavam, eu dava uma volta, era prolixa, não era objetiva. E aquilo me causava muito problema na empresa que eu trabalhava.
Olha aí. Abrindo meu coração no Necast. Quer dizer que por um problema ela foi buscar... Fui buscar. Porque quando... Ser mais assertiva. Exatamente. Quando o professor que me dá esse feedback, ele abre a minha caixa para me questionar o que é escuta ativa. E aí eu fui pesquisar. E eu fiquei apaixonada pela assertividade. Foi aí que eu decidi. Eu digo, então eu vou aprender isso. Eu vou estudar. E eu comecei a estudar ainda em 2018, de forma autodidata. Eu pesquisava os livros e eu fiquei... Sabe uma coisa que pegou teu coração? Foi aquele conteúdo para mim. E eu comecei a determinar que eu ia aprender a ouvir. Eu vou ouvir com atenção, eu vou aplicar isso aqui. E ainda em 2018, no final do ano, que eu já comecei a ter resultado por isso, eu palestrei pela primeira vez sobre escuta ativa e comunicação assertiva. E até hoje eu busco desenvolver isso, aprender a ouvir mais, falar com mais assertividade. É uma missão de vida para mim. E eu não queria ser professora de oratória. Eu não pensava isso, eu pensava para mim. Eu digo, não, isso aqui é para a minha vida profissional. E deu tão certo que eu fui convidada para dar aula de oratória, mas por conta dos meus resultados. E você, muito disciplinada, né? E até hoje você ainda se mantém assim, é isso? Eu me mantenho assim, até hoje. Né, que ela é Master Coach Trainer, que, assim, eu preciso também me manter sempre buscando ser objetiva no que eu quero passar. Sempre. Me treinando, né? Porque não é natural para mim ser assim. A Marília espontânea, vamos supor que a gente estivesse numa festa, eu ia estar tagarelando. A Marília treinada é essa pessoa que pausa, que escuta. Então, se você está se identificando com a minha história, se você também foi tagarela e foi criticada por isso, eu quero dizer para você que você pode treinar essa habilidade e usar esse potencial a seu favor. Porque, veja, eu posso abrir meu coração, então, né? Pode, aqui é o espaço para isso, esse é o momento, né? Então, vamos lá. Tudo aquilo que você carrega dentro de você desde criança tem muito a ver com a sua vocação, o seu propósito de vida. E, no longo da caminhada, a sua família ela vai ser um grande espaço onde isso vai florescer ou onde isso vai ser enterrado. Então, eu sou muito grata à minha mãe, a meus avós, meus pais, porque eles nunca me enterraram, eles sempre me impulsionaram. Mesmo que eu fosse excessivamente assim quando era criança, a minha mãe não era a pessoa que me criticava. As críticas vinham de outras pessoas. Então, eu ouvi muita coisa. E essas críticas, elas vêm para jogar areia no teu propósito. Elas vêm para te parar, para que você não seja aquilo que você foi chamado para fazer. Então, geralmente, um propósito, quando ele nasce, é sobre uma ferida que foi curada. Então, eu precisei entender que tentaram calar a minha voz, tentaram fazer eu não acreditar que isso era bom. Porque diziam assim, você é muito isso, muito aquilo. E eu ficava naquela dúvida, mas eu não sei ser diferente. Nossa. Eu sou assim. Então, hoje, o que eu defendo? Se você pode manter a sua essência, é muito difícil manter a essência. Valorizar aquilo que você é, como você nasceu na sua raiz. Porque o mundo diz tudo o contrário. Você falando sobre isso de construção, né, de apoio, eu estava querendo saber assim, sobre feedbacks construtivos. Sim. Não é isso? O que são feedbacks construtivos? Eu gosto de falar que o feedback é uma ferramenta. O feedback construtivo é uma ferramenta, é uma forma de dar feedback de um jeito que ele foca naquilo que precisa ser corrigido. Ele não é para a pessoa, é para o que aquela pessoa faz. Então, quando eu quero dar um feedback construtivo, eu tenho que falar sobre o que você fez e que eu preciso que você melhore. É isso. E às vezes as pessoas usam o feedback para criticar, para serem duras, para magoar. Entende? Entendi. E aí, hoje, a gente incentiva que você aprenda a dar um feedback. Porque as pessoas são traumatizadas com o feedback. Não, quando pede, dê seu feedback, mas aí vem aí a pedrada, né? Ela precisa dependendo também... de quem faz. E também precisa saber passar essa informação, né? Se é para ajudar, que seja construtivo. O feedback construtivo é aquele que aponta uma direção. Quando o meu professor falou isso para mim, ele não me criticou, ele não me atacou, ele não fez nada. Ele só disse assim, você precisa aprender isso. Cabia a mim aprender ou não aprender. E ficar chateado, eu não tinha motivo para isso. Ele foi muito prático, ele deu um caminho. Eu podia não ter feito nada com isso. Mas eu fiz tudo com isso. Foi o que você falou. Fiz tudo com isso. Então, muitas pessoas já podem ter até ouvido um feedback muito bom e desprezaram. Por causa do orgulho, por causa de outras razões, e não tiraram um proveito positivo disso. Se doeram, levaram para o lado pessoal. Então, o feedback precisa ter maturidade, tanto para quem dá, como para quem recebe.
Marília, o que são ruídos da comunicação? Eita, muito bom. Olha, O famoso ruído. O famoso ruído, né? Existem praticamente 4 tipos de ruído. Ruído semântico, que são o uso das palavras que, às vezes, no juridiquês ou na parte médica, eu falo uma palavra técnica e você não compreende, isso é um ruído. O ruído fisiológico, que é que a pessoa não está bem, fisicamente está com alguma dor, e quando eu falo com você, você não está bem, causa um ruído na comunicação. Que pode ser que você não entenda direito aquilo que eu falei. Porque ela não está bem. Porque ela não está bem. Tem o ruído psicológico, que é quando a pessoa não está bem emocionalmente, e aí ela interpreta errado, às vezes se dói, chora e se descompensa por conta de algo que foi dito. E tem um ruído prático, assim, de barulho. Eu estou gravando um áudio, passou um carro, o som do ventilador. Então, tem o ruído também prático, né, um técnico, que impede a comunicação de chegar. Todo ruído é aquilo que pode atrapalhar a comunicação de chegar até o interlocutor de maneira clara. Nossa, interessante. E explicar esses 4 tipos de ruído aí foi bem... Pessoal. Na hora que você falou, a minha mente já conectou, porque está na minha aula, e eu já puxei aqui. Quais são os erros mais comuns na comunicação e o que fazer para evitar esses erros? Ai, meu Deus. Um erro muito comum é interromper. Né? A pessoa está falando e você corta, interrompe, acha que já sabe o que a pessoa vai dizer e quer, às vezes, se sobressair. Isso é um erro muito comum. Outro erro muito comum é não aplicar empatia, é desconsiderar o contexto, porque o meu lugar aqui de fala ele tem um contexto, que eu expliquei aqui brevemente, um pouquinho da minha infância. Quando você desconsidera o contexto do outro, você pode cair no engano de não ser empático. Isso é um erro muito comum. Um erro muito comum. E outro erro que aí é um desafio para quem quer melhorar e evoluir é você não conhecer o perfil das pessoas e sair falando igual com todo mundo. Não, porque eu sou assim, esse é meu jeito, eu sou sincero mesmo, eu digo na lata. Isso não é bem visto hoje em dia. Hoje você tem que se esforçar para falar com aquela pessoa de um jeito que faz sentido para ela, usando o vocabulário adequado, uma linguagem não verbal adequada. Sabe, o restaurante, o Outback, quando o garçom baixa assim para olhar nos olhos da gente, o que ele está fazendo? Ele está querendo diminuir o ruído de alguém que está em pé falando com alguém que está sentado e está querendo se conectar com você, olhar nos seus olhos. Então, ele está fazendo um movimento informativo, buscando uma comunicação sem barreiras. Então, quando você desconsidera isso, quem quiser que me escute, aprenda isso comigo, tem muita gente assim, que é arrogante e usa a comunicação dessa forma. Isso é um grande problema. Ô Marília, essas pessoas que você, quando você estava falando sobre, meu jeito é assim de lidar, eu falo desse jeito, falo na lata, não sei, essas pessoas assim, que quando está lidando com a outra, você acha fácil fazer com que elas consigam se treinar, pelo menos um pouco moldar a forma de como ela se expressa, ou tem que absorver aquele jeito dela mesma ali e tentar, né, conduzir? Glória, depende se a pessoa quer, porque tem gente que gosta de ser assim. Não, eu sou assim, esse é meu jeito, e tá tudo bem. Você pode continuar assim, não tem problema, só que você vai ter que lidar com as consequências disso, porque nem sempre é bom. Nem sempre é bom, pode ser bom para você, mas pode não ser bom para quem convive com você. Então, tudo parte da pessoa querer. Poxa, isso não está dando resultado para mim. Veja. Por que eu me apaixonei pela comunicação assertiva? Porque ela trouxe resultados para mim. A Marília, antes da comunicação assertiva, eu tinha resultado, mas o resultado é um custo muito alto. Então, quem fala desse jeito, está tudo bem, está tudo certo, seja como você quer ser. Valorize a sua essência. Mas se você não está tendo resultado bom disso, aí você tem que rever. Verdade. E agir. E agir, não, Exatamente. isso é importante. Marília, uma pergunta aqui. A comunicação assertiva, ela tem a ver com respeitar a vontade do outro? Sim, com certeza. Principalmente para não manipular. Né? Para não manipular. Para não ser uma situação de porque é diferente. Influenciar é diferente de manipular. Manipular é quando eu quero que você faça aquilo que eu quero, mas que não necessariamente é bom para você. Isso é manipular. Influenciar é quando eu sei que isso vai ser bom para você e eu vou persuadir você a fazer isso. Mas isso vai ser bom para quem vai fazer. Então, é preciso ter muito cuidado para não cair nesse engano de estar manipulando as pessoas para que elas façam aquilo que você quer que elas façam, mas que não vai ser bom para elas. E isso pode ser positivo e negativo. Geralmente é bem negativa a manipulação. A manipulação é muito negativa, não é isso? Muito negativo, porque é prejudicial para quem é manipulado. E a comunicação pode fazer isso, usada de má fé, né? Se você usar as ferramentas de má fé.
E isso aí afeta outras pessoas. Prejudica. Quando você age da manipulação e aí aquilo ali é ruim para você, vai ser péssimo para as outras pessoas também. Com certeza. É isso, Marília? Com certeza. Marília, quer falar mais um pouco aí sobre a tua experiência lá fora? Né, para a gente contar como é que foi. Sim. Eu acho que eu posso falar muito do que eu vi lá, né? Eu vi em Harvard um ambiente de muita excelência. Eu vi professores muito engajados com os alunos. Eu vi uma universidade histórica, né? Uma coisa incrível. E eu quero muito falar com você, assim, que tem um sonho, que deseja. Olha, você que é nordestino como a gente, que tem esse desejo de ir para fora do país, de aprender, de crescer na sua carreira. Às vezes nem precisa ir para fora, precisa só vir para Recife ou para São Paulo, você já aprende muito. Corra atrás do seu sonho, corra atrás do seu objetivo. Essa experiência me deixou uma pessoa com mais coragem, porque eu não sou fluente em inglês, era um programa para brasileiros, então eu embarquei com a minha família dentro do avião sem saber direito inglês, né, só confiando ali na intuição, nas tecnologias que ajudaram muito. Eu quero te encorajar a lutar pelos seus sonhos, lutar pelos seus objetivos. Se isso faz sentido para você, corra atrás, coloque uma meta, coloque um prazo, junte dinheiro, faça o que precisa ser feito. Muitas pessoas, às vezes, sonham e não realizam porque elas não fazem o que tem que fazer. Fica só no campo das ideias. O sonho sem um planejamento é só um sonho. Mas quando você coloca o sonho junto com o planejamento, ele se torna uma meta. E metas são feitas para serem realizadas. Então, a experiência fora, a gente viu muita coisa que a gente já fazia aqui no Brasil. A aula de autoconhecimento mesmo, eu chorava de emoção. É mesmo? Porque a professora estava falando algo que eu também já fazia aqui. Né? E foi muito especial. Eles falaram muito de inovação das empresas que estão revolucionando o varejo, né? Como a Amazon, a Apple. Então, foram assuntos assim, bem bacanas que a gente traz. Geralmente, nos nossos cursos, eu levo o jeito Harvard de se comunicar, porque tem o livro, né? O jeito Harvard de ser feliz. Aí eu fiz a minha própria metodologia, eu fiz o jeito Harvard de se comunicar. Eu mapeei, hackeei a comunicação dos meus professores e dos alunos que eu conheci, e hoje eu entrego isso no método no curso de oratório. Muito legal, coisa boa. Marília, calar também é uma opção? Calar-se. Calar-se, às vezes, é sabedoria. É sabedoria. É melhor ficar calado do que... Às vezes, sim. Às vezes, sim. Você precisa saber a hora de calar e a hora de se posicionar. Posso avançar aqui? Pode. Seguinte. Ainda tem alguns minutinhos. Temos alguns minutos. Temos alguns minutinhos. Obrigada. Eu quero falar sobre isso porque quem cala quando deveria falar, essa pessoa ela pode adoecer. Porque emoções mal elaboradas, quando elas são guardadas, elas causam o que a gente chama de psicossomático, somatiza no corpo. E podem desenvolver doenças graves, como câncer, como ovário policístico, tireoide. Isso são órgãos do nosso corpo muito afetados pelas nossas emoções. Então, se eu estou com muita vontade de falar, mas para evitar qualquer problema eu me calei e não gerenciei essa emoção, isso pode, a longo prazo, repetidas vezes, acabar adoecendo. Você sabia que pode gerar depressão? Sim. Pode gerar depressão. Eu aprendi isso na prática, observando meus próprios alunos. Uma aluna me escreveu para mim, que ouviu uma aula que eu gravei, e ela disse: professora, foi ouvindo você falar sobre comunicação que eu percebi o quanto a minha comunicação passiva contribuiu para a minha depressão. Então, pessoas que não administram bem essas emoções, elas podem se prejudicar. Por isso que eu pedi esse espaço aqui. O que eu defendo? Eu defendo que você tem que saber quais as guerras que você vai guerrear. Vale a pena lutar por isso daqui, me posicionar e brigar por isso? Então eu vou. Não vale a pena, é só o meu ego, é só minha falando aqui, então eu vou me calar, eu vou respirar fundo, eu vou gerenciar isso dentro de mim. As pessoas não querem mais sentir as emoções, porque dá muito trabalho gerenciar emoções. Por isso que estão tão ansiosas hoje em dia, por isso que tem tantas questões de doenças emocionais, porque as pessoas não querem mais lidar com as suas próprias emoções. Só que não tem como você fugir disso, porque as suas emoções compõem você. Fazem parte de você. Fazem parte. Nós somos mais emocionais do que racionais. A gente diz que somos seres emocionais que pensam, e não o contrário. Então, 95% de quem somos são as nossas emoções. Então, calar quando deveria falar é uma questão que eu chamei a atenção de vocês aqui, quis falar sobre isso. Eu defendo que você tem que se posicionar. Tem coisa que eu deixo para lá. Não vale a pena, não vou falar sobre isso, não. Vou só me desgastar.
tem coisa que eu crio a oportunidade e falo. E falo. Principalmente nas famílias, dentro de casa, com o marido, com filhos, com os seus pais. Às vezes você vai engolindo sapos e não vai gostando daquilo. Às vezes você fica magoado, isso transmite a comunicação. O que você tem? Nada. E no fundo você está chateado. Você está por dentro virado. Estou com muita raiva. Mas não administrou, então eu guardo, não quero falar. Não vou falar. Isso pode ser ruim. Então escolha as suas guerras e lute. Considerações finais? Eu agradecer, estou muito feliz de estar aqui com vocês, espero contribuir, me colocar à disposição aí com as minhas redes sociais, @Marília Silva Oficial, no Instagram, o YouTube também, e interagindo aqui, eu vou ver os seus comentários, vou comentar com vocês também, e estou muito feliz, eu amei esse espaço, cada detalhe, muito obrigada, de verdade. Gente, Marília, foi um prazer ter você aqui no NECast. Sim. Né? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Sucesso em cada dia a dia que você tiver na sua jornada. Parabéns, Sim. Tá certo? Obrigada. Um abraço, fiquei muito feliz em receber você aqui, e Sim. as pessoas que estão assistindo com certeza também. Que bom, espero que agregue e que vocês tirem bom proveito disso. Com certeza, eu tenho certeza que agregou muito as pessoas que estão assistindo. Obrigada, um beijo. Gente, o NECast vai chegando ao fim, né? Se você gostou, peço que você deixe o seu joinha, é muito importante para a gente. Siga a gente em nossas redes sociais, NECast Oficial. Curta, comenta e compartilha, que eu vou estar lendo o seu comentário. Até o próximo programa. Um abraço, tchau. 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 NECast.